Olá! Vamos para mais uma aulinha. Vamos lá! Hoje nós falaremos sobre as orações subordinadas substantivas. A oração subordinada substantiva, nós temos 6 orações subordinadas substantivas. Elas, você vai utilizar as conjunções integrantes. Nas conjunções, vocês trabalharam com o período simples, o período composto por coordenação, composto por subordinação. Dentro do período composto por subordinação, nós temos 3: as substantivas, adverbiais e as adjetivas. Só que hoje trabalharemos com a substantiva. Dentro da substantiva, você vai usar a conjunção integrante, a conjunção subordinada integrante, que e se. É a que você vai utilizar nas suas orações, as conjunções integrantes. As orações subordinadas subjetivas, elas exercem a função de sujeito da oração principal. Então, eu falo assim: é urgente você comparecer à agência bancária. Eu quero transformar em uma oração subordinada subjetiva, eu vou colocar: é urgente que você compareça à agência bancária. Toda oração se transformará em sujeito. Se eu falo oração subordinada substantiva subjetiva, ela tem a função de sujeito da oração. Eu posso utilizar com verbo de ligação mais o predicativo. É bom, é conveniente, é urgente. Dentro da oração subordinada, nós temos a oração principal e nós temos a oração que é subordinada à oração principal. Eu falo: é importante, eu tenho a oração principal. Por quê? Ela não tem o conectivo, que a Isabela compre um livro novo. É importante que a Isabela compre o livro novo. Eu tenho um verbo de ligação no início, mais um predicativo, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração principal, oração subordinada, substantiva, subjetiva. O verbo na voz passiva sintética, na terceira pessoa do singular, mais pronome passivador ou analítica. Verbo auxiliar, mais particípio do verbo principal. Vocês aprenderam isso ano passado. Verificou-se que Isabela comprou um livro novo. Se eu falo verificou-se que Isabela comprou o livro novo, eu tenho verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome passivador. E que Isabela comprou um livro novo, uma oração subordinada. Então, antes da conjunção, eu tenho a nossa oração principal. Oração principal sintética, oração subordinada subjetiva. Foi decidido, eu tenho a voz passiva analítica, verbo auxiliar mais particípio do verbo principal. Foi decidido que você faria a apresentação do trabalho. Foi decidido, oração principal, que você faria a apresentação do trabalho, oração subordinada. É sabido que Isabela comprou um livro novo. Eu tenho ali o verbo de ligação, predicativo, antes do conectivo. Se eu tenho isso, eu tenho uma oração subordinada subjetiva. Verbos intransitivos ou unipessoais: convir, cumprir, acontecer, importar, ocorrer, suceder, parecer, constar e urgir. Sempre conjugados na terceira pessoa do singular. Convém que você fique. Se eu tenho esse verbo intransitivo ou unipessoal antes da conjunção que, eu tenho aqui uma oração principal. Que você fique, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Parece que Isabela comprou um livro novo. Eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Parece a nossa oração principal, que Isabela comprou um livro novo, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração principal sempre antes da conjunção que e se. Essa oração subjetiva vai ter sempre
a oração toda como função de sujeito da oração. E essa é a famosa que você pode trocar por isso. Parece o quê? Parece isso, que Isabela comprou um livro novo. Eu posso colocar como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Dentro das orações subordinadas substantivas, eu tenho as objetivas diretas. Por quê? Ela vai fazer parte, ela tem a função de objeto direto. Quero o quê? Quero isso. Eu tenho o verbo transitivo direto e eu tenho ali que vocês aprendam. Então, falta aqui nosso objeto direto. Então, você vai ter uma função ali de oração principal, o quero, que vocês aprendam. Tenho depois o sujeito e eu posso fazer a perguntinha, quero o quê? Quero que vocês aprendam, quero isso, que vocês aprendam. Falta o nosso objeto direto. Verbo transitivo direto, oração substantiva, subordinada substantiva, objetiva direta. Desejo. Desejo o quê? Desejo isso, que todos vocês sejam aprovados. Oração principal, desejo. E oração subordinada substantiva, objetiva direta, que todos sejam aprovados. Eu preciso do verbo transitivo direto. A professora verificou se todos os alunos haviam feito a tarefa. Aí eu tenho a professora verificou como oração principal. Se todos os alunos haviam feito a tarefa, eu tenho aqui minha oração subordinada substantiva objetiva direta. E eu falo assim, a professora verificou o quê? Se todos os alunos haviam feito a tarefa. Antes da conjunção, sempre a nossa oração principal. Posso utilizar na objetiva direta os pronomes interrogativos que, quem, qual, quanto, em frases interrogativas diretas. O pessoal queria saber quem era o dono do carro. Então, antes do pronome interrogativo, eu tenho a oração principal. Quem era o dono do carro importado é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eu posso utilizar com advérbios como quando, onde e porquê, em frases indiretas. Eu não sei por que ela fez isso. Eu não sei o que, porque ela fez isso. Eu tenho uma oração subordinada, eu tenho uma oração principal, eu não sei por que ela fez isso. Nossa oração subordinada é a oração que tem a nossa conjunção. Objetivas indiretas. Eu tenho a oração subjetiva com função de sujeito, a oração objetiva direta com função de objeto direto, tenho a oração objetiva indireta, porque ela tem função de objeto indireto. Objetivas indiretas exercem função de objeto indireto da oração principal. Duvido. Quem duvida, duvida de alguma coisa. Duvido de que? Eu preciso de uma preposição. Eu duvido de que você seja meu amigo. Eu tenho uma oração subordinada, objetiva indireta. E eu tenho um verbo transitivo. O diretor não se opõe. Quem se opõe a alguma coisa. Ele se opõe a quê? A que os alunos sejam expulsos. Então, o diretor não se opõe a que os alunos sejam expulsos. Eu tenho uma preposição e a nossa conjunção aqui, integrante que. Tem que lembrar que a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, ela precisa de uma preposição. A objetiva indireta precisa de preposição. A direta não precisa de preposição. Então, o diretor não se opõe a que os alunos sejam expulsos. Eu tenho a oração principal, o diretor não se opõe a que os alunos sejam expulsos, oração subordinada. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela vai ter a função de quê? De complemento nominal. Vocês estudaram que o complemento nominal, a base dele ele vai complementar um nome, um substantivo abstrato, adjetivo ou um advérbio. Então, se eu tenho esse complemento, eu tenho uma função
de complemento nominal. Tive medo. Tive medo de que minha filha não fosse aprovada. Quem tem medo de alguma coisa. Eu tenho medo de quê? De que minha filha, que ela não fosse aprovada. Então, eu tenho um substantivo abstrato aqui, transformando essa oração em uma oração subordinada, completiva, substantiva, completiva nominal. Tive medo é minha oração principal. De que minha filha não fosse aprovada é a minha oração subordinada. E eu tenho a função de objetiva indireta, que precisa de preposição. E a objetiva, a completiva nominal, também precisa de uma preposição. Maria Eduarda tem certeza que vencerá, tem certeza de que vencerá. Quem tem certeza de alguma coisa. Certeza de quê? De que vencerá. Maria Eduarda tem certeza é minha oração principal. A oração subordinada de que vencerá. Que vencerá. Oração principal, oração subordinada, completiva nominal. Predicativa. Predicativos exercem a função de predicativo do sujeito. Se eu falo, a verdade é que a vida é bela. Um verbo de ligação no início, mais um predicativo, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se eu tenho um substantivo, mais um verbo de ligação e um predicativo, eu tenho que a vida é bela. Eu tenho um predicativo, a vida é bela. Se eu tenho o predicativo depois, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Penso que eu tenho um sujeito mais um verbo de ligação, oração predicativa. Eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo, oração subjetiva. Nosso desejo é que você seja aprovado no vestibular. Nosso desejo é nossa oração principal. Que você seja aprovado no vestibular é nossa oração subordinada. Lembre-se que a oração subordinada você vai colocar sempre com a conjunção integrante, a nossa oração principal. Apositivas exercem a função de aposto da oração principal. Ele vai fazer o quê? Vai sempre explicar. De você, espero apenas uma coisa. O que eu espero? Que me deixe em paz. Eu tenho ali uma oração subordinada, como se fosse um substantivo. Eu estou explicando o que eu espero, que me deixe em paz. E, além disso, eu tenho os dois pontos, indicando que é uma oração com função de aposto. O aposto tem função sempre de explicar alguma coisa. Então, oração principal, oração subordinada, substantiva, apositiva. Apositivas exercem função de aposto. Se você espera uma coisa, eu tenho uma explicação. Oração subordinada, apositiva. Maria Paula tinha um grande sonho, que o dia da sua formatura chegasse. Então, Maria Paula tinha um grande sonho, eu tenho minha oração principal. Qual era o sonho dela? Que o dia da sua formatura chegasse. Então, aqui eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. Vou cantar, Kainan. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filha, vem cá. Tenho as orações subjetivas, objetiva, direta, tem função de objeto direto, relembrando. Objetiva indireta com a função de objeto indireto. O diretor não se opõe também tem função de objeto indireto. As orações subordinadas completivas nominais têm a função de complemento nominal. As predicativas exercem função de predicativo do sujeito. E apositivas exercem a função de aposto, explicativo, certo? Exercício, meu pai. Exercício. Classifica as orações subordinadas substantivas em subjetiva,
objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativas e apositivas. Então, vocês vão classificar aí. Dentro do contexto, eu quero. Todos querem que você seja aprovado. Ai, gente, todos querem que você seja aprovado. Todos querem o quê? Todos querem. Aqui eu tenho a nossa conjunção integrante. Vou transformar ela em que você seja aprovado em oração subordinada. Qual o tipo de oração subordinada? A oração todos querem. Todos querem o quê? Que você seja aprovado. Oração subordinada, objetiva direta. Todos querem isso. Isso o quê? Que vocês sejam aprovados. Sentimos orgulho de que você tenha tirado boas notas. Quem sente orgulho de alguma coisa. Orgulho é o quê? Galera, orgulho é um substantivo. Que substantivo é esse? Sentimos orgulho de que você tenha tirado boas notas. Quem tem orgulho de alguma coisa. Mas esse orgulho aqui é de que você seja aprovado. Nossa oração subordinada, substantiva. Quem tem orgulho de algo. Isso não é um verbo. Se não é um verbo, não pode ser uma objetiva indireta. Uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque eu tenho aqui, sentimos orgulho. Orgulho de quê? Isso daqui não é um verbo. Se não é um verbo, não pode ser a oração subordinada, objetiva, indireta, e sim a completiva nominal, porque ela precisa de uma preposição. Se eu preciso de preposição, não tem como ser direta. O importante lembra, eu tenho o sujeito, o importante, mais o verbo de ligação. Se eu tenho o sujeito e o verbo de ligação, essa oração é o quê? Sujeito. O importante é que você seja aprovado. Sujeito mais verbo de ligação, transforma essa oração em oração subordinada, substantiva, predicativa. Quero apenas uma coisa, que você venha à minha casa. Quero apenas uma coisa, eu tenho aqui, oração principal. Além de ter os dois pontos, transforma essa daqui em substantiva, que você venha à minha casa. É uma explicação. É necessário que faças a cirurgia. Urgentemente. É necessário, lembra que eu tenho o verbo de ligação no início, mais aqui um predicativo e depois tenho a conjunção, transformando essa oração em uma oração principal, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tiago me convenceu de que eu estava errada. Quem convence, se convence de alguma coisa. Me convenceu de que quem convence, convence alguma coisa. Convencer é verbo? De que eu estava errada. Oração subordinada, substantiva. Se eu tenho uma oração subordinada substantiva, Tiago me convenceu de que eu estava errada. Substantiva, objetiva, indireta, porque convencer, convence de alguma substantiva. Indireta e na completiva nominal eu preciso de uma preposição. Então, convencer é verbo. Meu medo é que você não volte. Olha só, meu medo é o sujeito. O sujeito, oração principal. E nossa oração subordinada, que você não volte. Se eu tenho um sujeito mais verbo de ligação, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa, sujeito mais o verbo de ligação. Sabe-se que João não ama Maria. Se sabe-se que João não ama Maria, eu tenho o verbo na terceira pessoa, mais o pronome aqui, o pronome ser, pronome passivador aqui. Eu transformo essa oração aqui em uma oração principal.
A oração que tem um conectivo é uma oração subordinada. Que oração subordinada é essa? Sabe-se, eu tenho o verbo na terceira pessoa mais o ser. Se eu tenho o verbo ali mais o ser, eu posso ter uma oração subordinada substantiva subjetiva. Sabe-se isso, que João não ama Maria. Sabe-se isso, transforma-se toda a oração em um sujeito. Não consigo aceitar uma coisa, que você não ter comparecido à festa. Eu posso ter uma conjunção, ou eu posso ter na oração subordinada, ou um verbo terminado em ado, ido. Se ele está assim, eu tenho uma oração principal mais um aposto. Por quê? Eu tenho os dois pontinhos também aqui. Se eu tenho um aposto, eu tenho uma oração subordinada substantiva após. É urgente, verbo de ligação no início. Que a sociedade é urgente. Eu tenho um verbo de ligação no início e o verbo aqui, urgente, é mais urgente. O que eu posso ter aqui? Se eu falo é urgente, não, troquei aqui, isso aqui é vermelho. Verbo de ligação no início, mais predicativo, eu tenho uma oração subordinada. Que oração subordinada é essa? É urgente isso, que a sociedade participe. Toda oração tem função de sujeito. Se ela tem função de sujeito, vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva. E é urgente nossa oração principal. Os alunos avisaram que se atrasariam. Eu tenho ali, os alunos avisaram o quê? Os alunos avisaram o quê? Que se atrasariam para a live, claro, né? Oração subordinada substantiva. Então, ó, os alunos avisaram, quem avisa, avisa alguma coisa. Avisaram o quê? Que se atrasaria. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não tem preposição. Meu pai insistiu muito em que eu fosse hoje embora. Meu pai insistiu muito em que, olha, insistiu muito em que eu tenho aqui, quem insiste, insiste em alguma coisa, em que eu fosse hoje embora. Se eu coloco aqui, eu tenho uma oração subordinada substantiva, eu tenho uma preposição, se insistir é verbo, não pode ser completiva nominal. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Finalizamos a nossa aula aqui. Se inscrever no meu canal. Inscreva-se no meu canal. Dê um like nos vídeos. Ajude a professora a transmitir conhecimento. Já que a gente está ralando tanto, né? Colocando vídeo, fazendo live. Ajude, por favor. Obrigada pela participação de vocês. Um grande abraço, um grande beijo. E até a próxima aula com mais novidades para vocês, tá? Na próxima, vou cantar uma música para vocês. Não sei qual não, mas vou cantar. E tamo junto, pessoal.